Fala galera de Zescope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, inclusive na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. E se tem um assunto que é extremamente necessário quando a gente está falando de saúde, quando a gente está falando de mente, não tem nada, na minha opinião, mais importante do que isso aqui que a gente vai falar. A gente vai falar sobre educação. A gente vai falar sobre o papel dos professores e como isso tem tudo a ver com a nossa saúde, isso tem tudo a ver com o Evangelho. Então você não pode ficar de fora do podcast de hoje. Pega aí seu papel, caneta, bloco de notas, água, café, enfim, fica na melhor condição para receber tudo que o Senhor tem a entregar para você nesse papo. Vem com a gente no podcast de hoje. E antes da gente entrar no papo, deixa eu te fazer dois convites. O primeiro é para você participar da Conferência Divinamente 2025. Sim, Conferência Divinamente, uma conferência pensada para falarmos sobre saúde e sobre igreja, para a gente falar sobre esse lugar, esse espaço entre a saúde e a igreja, porque Cristo nunca separou a pregação do Evangelho do cuidado com a saúde daqueles que estavam feridos. Nós precisamos resgatar, precisamos invadir, assim como na educação, nós precisamos invadir esse lugar, ocupar esse lugar. Então, se você quer fazer parte disso que o Senhor está fazendo, quer aproveitar essa janela de oportunidade, entender como Deus quer se mover no nosso tempo, na nossa geração, no assunto saúde, você precisa participar da Conferência Divinamente. Eu vou estar lá, a Val vai estar lá, o Douglas vai estar lá, Ismael Sobrinho, psiquiatra, homem de Deus, especial, vai estar lá, Diogo Dantas vai estar lá, deixa eu ver quem mais vai estar lá, eu vou estar lá, os Bravos vão estar lá, muita gente vai estar lá, vai ser um dia muito especial. Então, dia 12 de abril, inclusive lá em São Bernardo do Campo, no novo campus da Igreja Além do Véu, vai ser muito especial, então você não pode ficar de fora, faz aí a sua inscrição. E um segundo convite, você quer cuidar bem da sua saúde, quer organizar sua vida e cuidar da sua saúde com profissionais de saúde cheios do Espírito Santo e muito competentes, vem conhecer a Clínica Divinamente, porque eu tenho certeza que vai ser um ato de muita fé, vai ser um ato de amor, de devoção. Cuidar da saúde é cuidado que Deus tem nos dado para a gente poder viver a missão. Então, vem conhecer a Clínica Divinamente. Bora lá pro papo de hoje. Eu tenho um convidado especial, Arlindo Júnior. É isso aí. Que prazer ter você aqui, viu? Uma honra imensa estar aqui. Ah, que alegria. Arlindo é lá de São Bernardo também. Exatamente. Não é? Eu também sou nascido em São Bernardo. A conferência vai ser lá em São Bernardo. Pastor da igreja da cidade de São Bernardo do Campo. Exatamente. Estamos ali nessa igreja abençoada, cidade abençoada, né? Para quem não conhece, ali no ABC Paulista. Né? Cidade especial. Especial demais. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que seja um tempo bom, produtivo, para a glória de Deus. Vai ser, em nome de Jesus. E você, além de pastor, e hoje a gente vai falar muito sobre essa intersecção, essas duas vocações que se relacionam, né? Mas você está no ramo, você está nesse ambiente da educação. Conta pra gente como foi a sua jornada nesse ambiente educacional. Exatamente. Hoje eu atuo no segmento da educação básica, né? Para quem está nos assistindo, não conhece tanto, então, desde ali do educação infantil até o ensino médio é considerada a educação básica, mas a minha vida no ramo educacional começou no ensino superior. Então, trabalhando em grupos educacionais que tinham faculdades. Né? Então, antes a minha visão era voltada mais para esse público jovem, saindo da adolescência, que também é uma rica oportunidade, uma faixa muito importante, né? Mas agora Deus me transicionou para os menores. Né? Então, olhar para a educação básica, para as crianças mesmo de fato, também adolescentes, né? O ensino médio, ele abarca bem essa faixa etária da adolescência, mas eu acho que é um complemento de Deus. Sim. Então, eu pude
ter a experiência do ensino superior, essa visão, a convivência, esse ecossistema, e agora Sim. aprofundando também na educação básica, que é importantíssima. Aí você consegue ter uma visão muito inteira, né? Uma visão integral desse processo educacional, vendo lá como é que chega e podendo participar desse polo mais básico, né? E às vezes a gente chama de básico, parece que é uma coisa fácil, né? É verdade, o nome não entrega tudo, né? O nome dá um duplo sentido, mas que quando a gente fala de educação básica e de saúde básica, a gente está falando não de algo simples, mas de algo que é basal, né? Que é basilar, que ocupa o fundamento, né? Essencial, Essencial, né? exatamente. Se não tiver aquilo, não tem nada. É o que desmorona, é no sentido de base, que se aquilo ali não funcionar, desmorona tudo, né? É bem nesse sentido mesmo que a gente tem acompanhado, né? E foi uma grande oportunidade que Deus me deu. Vim até uniformizado hoje aqui. Fala aí pra gente especificamente o que a Educativa faz. Perfeito. A Educativa, ela é uma plataforma online 100% voltada para professores da educação básica. Legal. Tá? Então é uma plataforma de cursos, de formação continuada, que foi completamente pensada, organizada para esse público, né? Um público tão importante, mas que infelizmente, e aí entra muito também da sua área, da sua vivência, é um público que tem sofrido bastante com desânimo, cansaço, um burnout, né? Então, olhando para essas dores desse público, dessa classe tão importante, a gente entendeu um chamado ali de preparar algo com excelência, mas que também fosse financeiramente acessível, porque não adianta você querer a melhor coisa do mundo, mas que as pessoas não podem adquirir, né? Então, teve todo esse cuidado. Então, a Educativa é isso, ela se propõe a valorizar o professor, a ajudar ele, trazer tendências internacionais. Então, o que se tem de mais moderno, atual, né, na educação, para o auxílio do professor, a gente traz ali dentro dessa plataforma. Muito bom, muito necessário aí. Enquanto você falava sobre esse cuidado com o professor, eu na minha prática profissional, eu conheci poucos professores que não, em algum momento, não entrassem num colapso emocional, né? E eu penso que a minha amostra não foi pequena e eu percebi, e aí até estudando e vendo evidências científicas, realmente é uma profissão de risco, é um grupo de risco para o adoecimento emocional. Exatamente. É ser professor. Pastor também. Pastor também. Eu tô ali nos Diga-se de passagem. nos dois polos ali. Mas você sabe que algumas pessoas, quando a gente traz esse tema, né, dos problemas que os professores enfrentam, de maneira intuitiva elas vão dizer assim, não, é o salário, né? O salário baixo, então aí desmotiva, e aí vai já para a escola de qualquer jeito. Só que quando você se aprofunda no tema, você vai ver que não é exatamente isso. Existem muitas pesquisas sendo realizadas, que foram realizadas ano passado, no anterior também, que apontam que o problema da educação, olha que interessante, ela se encontra principalmente no clima escolar. Então não está em primeiro lugar no salário, na remuneração, mas no clima que aquele professor tem que enfrentar todos os dias. O ambiente adoece, né? O ambiente tem adoecido os professores. Então, por isso que também a nossa preocupação é oferecer cursos para que ele dê sim uma aula melhor, mas a gente também tem muitos cursos na plataforma para ele mesmo, para o bem dele. Então, nós temos ali um curso que fala sobre o burnout, esgotamento, para ele também ter um autocuidado, né? Porque não adianta você querer que a criança tenha o sucesso, que seja entregue a melhor aula, né? Aquela coisa maravilhosa, mas aquele que entrega, né, não tá bem. Então, a gente também tem muito essa preocupação de cuidar do professor em si. Isso é muito importante. Sem dúvida. E eu acho que isso é tão necessário, até quando a gente olha por uma cosmovisão mais bíblica e olhando espiritualmente para a questão da educação. E eu acho que todos nós, se a gente for sincero, a gente vai olhar e ver o impacto que os professores têm na nossa vida, né? Quando a gente está falando de um professor, a gente está falando de alguém que tem acesso ao coração das crianças, em muitos contextos até mais do que a própria família, dependendo
do contexto familiar que a pessoa tá inserida. E se a gente está falando de um recurso assim poderosíssimo para formar pessoas, e o discipulado é formar pessoas à semelhança de Cristo, então se tem algo que nós como igreja precisamos estar muito atentos peraí, como é que estão os professores da nossa nação? Exatamente. E não é só os professores, a gente vai chegar lá, né? Os professores do Ministério Infantil. Mas o que a gente tem feito como igreja pelos professores do país? Sim. Porque eles estão formando pessoas que são os discípulos de Jesus. Exatamente. Os nossos filhos ficam ali semanalmente com o professor do Ministério Infantil 2, 3 horas, não é verdade? Exatamente. Quantas horas eles ficam com o professor? Se a gente for comparar até os filhos com os pais versus filhos com os professores, se a gente for descontar aí, sim, a conta de horas mesmo produtiva, passa mais com o professor do que com os pais. Então olha a importância da gente cuidar desse povo, porque esse cara doente, esse profissional esgotado, esse profissional infeliz, insatisfeito, ele não tá infeliz ali só para ele, porque o sentimento vaza, né? Porque e o ambiente educacional é um ambiente tão fértil, ou é um ambiente de infertilidade, né? Sim, porque ele pode, e muitas das feridas, eu vejo isso no consultório, né? Muitas das feridas que a gente carrega para a idade adulta, elas são feridas dessa estação que a gente não tinha recurso para lidar, e elas vão se repetindo. Até lá com 30 anos a gente fala, poxa vida, eu preciso procurar ajuda, mas uma ferida que tá lá desde os 8, desde os 7, totalmente. Né? Você sabe que você falou de uma coisa, eu me lembrei, né? A gente em tudo na vida aprende biblicamente que a gente pode ter uma postura abundante ou de escassez para tudo na nossa vida, né? Então, conversando com os professores, fazendo um trabalho com eles também na internet, a gente acaba pegando relatos até engraçados, né? Mas então, uma professora estava contando ali que na volta às aulas há uma grande expectativa dos professores a respeito de que se algo mudou, será que mudou alguma coisa? E aí, essa professora estava relatando que no ano anterior, na sala dos professores, havia apenas uma garrafa térmica com um café preto. E aí, quando eles voltaram para o ano letivo, havia uma garrafa térmica e algumas bolachas, água e sal ali, algo simples, mas havia uma bolacha. E aí, algumas pessoas olharam para aquilo e falaram assim, poxa, esse ano incluíram a bolacha, tem uma bolachinha e o café para os intervalos aqui. E aí, de repente, surge uma pessoa, um outro professor ali, né, com esse olhar mais de escassez para aquilo tudo. Poxa, essa escola sendo o que é, a mensalidade que os pais pagam, só uma bolachinha, né? E aí, isso que você falou, esse pensamento dele começou a contaminar os outros professores que até então estavam um pouco felizes por esse pequeno avanço. Então, realmente, ou a gente traz algo para gerar um contágio positivo, né, no ambiente, ou uma fala, um posicionamento nosso também tem o poder de contaminar e mudar toda uma atmosfera de um ambiente. Né? Exatamente. E não é só, com o perdão até da expressão, quando a gente está falando da pregação do evangelho propriamente dita, mas a formação de uma criança ali, se aquele professor ele está saudável, a tendência é que ele faça um trabalho melhor, é que ele entregue mais, e isso afeta famílias, isso afeta igrejas, isso afeta o mercado de trabalho futuro, o sistema de saúde, isso afeta tudo. Então, se tem algo que nós, enquanto igreja, precisamos pensar, então se tem alguém que está olhando assim e falar, mas peraí, qual que é a relação entre falar sobre a educação básica e falar sobre evangelho e saúde? Cara, tá tudo conectado, né? E a gente nós somos seres ambientais, né? Deus, antes de fazer a gente, ele fez um ambiente pra gente, né? Então, o ambiente forma muito do que a gente tá vivendo ou do que a gente vai deixar de viver. E aí você tava dizendo que o que mais adoece ou o que mais tem impacto no professor é o ambiente, é o clima, e o que mais tem impacto também na criança vai ser o ambiente em que ela está sendo exposta, vai afetar a todos. Então, interferir ali ou intervir ali, enquanto igreja, para mudar ambientes, eu acho que esse é um chamado da igreja, né? Mudar ambientes, trazer o céu
para um ambiente. E uma outra coisa, historicamente, né, se você olhar lá para os Estados Unidos, Europa, a igreja histórica, ela sempre foi uma resposta de Deus ao mundo. Exato. Então, todas aquelas incógnitas, todas aquelas perguntas difíceis, Deus sempre levantou homens inspirados pelo Espírito Santo para dar respostas a problemas comuns de uma sociedade. Sim. Então, a gente teve o surgimento de grandes universidades nos Estados Unidos, também na Europa. Oramos para que haja um reavivamento nesses lugares, mas partiu de alguém que fez a leitura de que, poxa, falta educação, falta ensino, falta aprofundamento, e sendo alguém que carrega o Espírito Santo, ele teve todas as armas necessárias para fazer coisas de excelência. Então, as melhores universidades do mundo surgiram… Nascem desse lugar. De uma reforma. E uma coisa que eu queria destacar, trazendo isso para a nossa realidade do Brasil hoje. Quando a Educativa surge, a gente, nas reuniões de pauta, começa a abrir muitas notícias dos portais, trazendo pontos e dados alarmantes. Por exemplo, existe um dado que afirma que até 2040, aqui no Brasil, nós vamos ter um déficit de 240 mil professores na educação básica. Aí você pergunta, mas por quê? Aí você olha um outro dado alarmante. 58% dos estudantes de licenciatura, né? Para quem não conhece tanto, são as faculdades que você tem que fazer para poder dar aula. História, geografia, matemática, português, licenciaturas. 58% desistem antes da formação. Ou seja, nós estamos em um cenário de crise nesse ambiente de professores, né? Vai faltar professores por quê? Porque durante a formação eles já estão desistindo. Não tem um estímulo, não tem, né, um apontamento de destino para eles, algo que a igreja faz muito bem, né? Apontar o destino para as pessoas, então elas acabam desistindo. Então, o propósito de ser da Educativa também vem para solucionar isso. Poxa, como pode? Né? 2040 a gente pensa, né? Mas daqui a pouco é 2040. Vai faltar 240 mil professores. É muito professor. Né? Hoje a gente tem na educação básica brasileira aproximadamente 2 milhões de professores. Então, faltar 240 mil… vai faltar, vai ter muita aula vaga aí, né? Então, a gente quer fazer o quê? Ajudar com que esse profissional mude. Então, se um profissional ainda está em formação na universidade, ele contrata a Educativa. Poxa, existe uma plataforma, né? Estão pensando na gente, tem subsídios para minha área, para o que eu escolhi, né? Para minha vida como profissão. Então a gente quer trabalhar com essa questão do desânimo que faz eles desistirem, e também nessa formação continuada dos já formados, para que possam entregar algo de excelência e também estarem bem consigo mesmo. Né? E aí eu acho que até enquanto você falava, algo brotava no meu coração, no sentido de nós, enquanto igreja, que somos esses leitores do ambiente, interpretamos, cara, o que a nossa geração está clamando, qual é a falta, qual é o vazio, qual é a lacuna, qual é a dívida. E a igreja pode ser a resposta para isso, né? Poxa vida, nós enquanto igreja, o mundo não quer a pedagogia, o mundo não quer a licenciatura. Então faz parte dessa nossa missão do evangelho, de resgatar, de redimir. Poxa vida, olha o poder de ser professor. E nós, enquanto igreja, durante muito tempo a gente teve essa mentalidade dualista, essa mentalidade que entregou as áreas de influência nas mãos do mundo. É verdade. E como se o que importasse pra gente fosse o que acontece ali na igreja. E aí, tanto na saúde, quanto na educação, na política, nas áreas da cultura, a gente foi meio que se distanciando disso como se fosse menos sagrado, né? A igreja e o mundo, né? Eu vi certa vez um pregador dizendo aquela mentalidade de monastério, né? Vamos todo mundo se esconder na igreja e o mundo lá pra fora… Pra se defender do que tem lá no mundo. Acontecendo e faltando 240 mil. E sendo que aí a gente aponta, né, para um outro fato, que eu também quero ser uma voz para isso. As escolas confessionais cristãs. Eu sou da seguinte opinião:
Uma igreja que Deus deu crescimento, ela conseguiu se estruturar, essa igreja tem que ter uma escola. Tem que ter uma escola. Ela tem que ter uma escola. Hoje, o Brasil, fiz uma liçãozinha de casa ali, hoje a gente tem no Brasil, no último censo, 110 mil igrejas evangélicas. 110 mil. E escolas confessionais, tem daí? 1000. É menos de 1% das igrejas que têm uma escola. Eu não estou dizendo assim que, às vezes a igreja ela é pequena e a cidade é pequena, e aí uma das igrejas foi ali, uma apoiar a outra, não tem nenhum problema, mas eu quero dizer no seguinte sentido: nós precisamos, como igreja, não esperar que alguém faça por nós. É isso. Né? Então, eu sou dessa voz. Alcançou uma estrutura, Senhor, me ajuda. Prioridade. Me ajuda. E aí, o que eu começo a fazer? Eu também começo a falar com a minha juventude. É uma conexão geracional. O que você quer fazer da sua vida? Ah, eu quero ganhar dinheiro, eu só quero ganhar. Poxa, aí a gente também já tá vendo um outro problema. Porque se você é servo de Cristo, você não pode querer uma vida onde… Obviamente, eu não vou ser aqui hipócrita, queremos uma vida confortável, existem necessidades a serem supridas. Exatamente. Porém… Não é um pensamento assim, né, miserável, que eu quero pregar, longe disso. Mas também, se a gente começar a identificar nos nossos jovens, do tipo assim, eu até pensaria, eu até gosto, eu gosto de dar aula para as crianças aqui na igreja, mas não dá para fazer isso da minha vida, porque, pelo amor de Deus, né, a grana, tal. Então aí a gente começa também já a identificar outros problemas que, como igreja, como liderança de juventude, nós temos que começar a atuar. Poxa, onde estão nossos jovens que saem do ensino médio para se levantarem nesse monte da educação? Né? Então aí a gente começa a possivelmente estruturar as escolas confessionais, né, pregando ali, ensinando com excelência. Né? Eu vou te contar uma coisa, lá no ABC, que você conhece muito bem, eu tenho conversado com muitas famílias que estão me dizendo: Arlindo, eu estou tirando de colégios regulares e eu estou transferindo para colégios confessionais. Aí eu começo, porque é parte também do meu trabalho, conversar com esses diretores de escola confessional, e todos me dizendo: Arlindo, lotou. Fila de espera em todos os colégios confessionais. Não sei se é uma realidade aqui em Bragança, mas lá no ABC já é uma realidade. Porque os pais estão dizendo o seguinte: ainda que a escola regular esteja me entregando nas matérias, nas disciplinas, um ensino de maior excelência, eu prefiro transferi-lo para uma escola confessional de valores, de princípios, né? Onde a fé vai ser protegida. Obviamente que a experiência com Cristo é individual, mas o ambiente, como estávamos falando aqui, ele é preponderante, ele é muito importante. Então as famílias estão fazendo isso e tá faltando vaga. Então eu acho que isso vem corroborar o que eu estava dizendo. Outras igrejas assumindo esse espaço. Poxa, se tá faltando é porque as famílias querem isso, né? E entendem que mais basal do que aprender… E lógico, é como você estava dizendo, não é que não vai ter a excelência no ensino, nas disciplinas regulares ali, mas tão importante e mais importante, mais basal ainda, mais básico ainda, é como é que eu vou formar os valores, como é que eu vou formar alguém que sabe e que não vai ter os seus valores afetados numa fase de muita vulnerabilidade. Com certeza. Que essa fase esponja realmente da criança, que absorve muito do ambiente. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. Nós, enquanto igreja, precisamos ler o mundo em que a gente está e ser resposta para isso. Então, esse problema educacional, ele tem tudo a ver. E eu acho que uma outra evidência da falência do sistema educacional, do jeito que ele tradicionalmente vem sendo feito no Brasil, e aí, fazendo recorte até pro que a gente mais fala aqui no podcast, que é a saúde mental e como isso tem interferido em todas as demandas da vida, mas a gente tem visto que realmente a nossa formação, a nossa base, ela tá completamente, ou ela tá muito afetada pela secularização, pelo relativismo, enfim, por uma série de ações, e que nós, enquanto igreja, precisamos responder a isso. Nós precisamos dar uma resposta. E se você é jovem, tá aí, fase pré-vestibular, tá aí na adolescência,
pondera, pergunta para o Senhor se Ele não te quer nesse lugar. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Né? Hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado, internet bombando, redes sociais. Há muitas vozes dizendo muita coisa. Vai para o caminho do sucesso aqui, vai para a grana fácil ali. Mas nós ainda cremos que a voz do Senhor fala mais alto para os seus filhos. Exato. Então é preciso que você pare, você que é jovem, né? Diante de todas essas vozes dizendo o que fazer, o caminho que vai dar mais sucesso, entendendo assim que qual é o sucesso do cristão? Eu acho que a gente volta a isso. O que é o nosso sucesso? E se o sucesso do cristão é ser como Cristo, um dos atributos de Cristo, ou quando a gente vê o povo se referindo a ele, é mestre. Mestre. Que maravilha. Não é? Não é? E a ênfase do discipulado e da vida do discípulo é essa relação entre professor e aprendiz, né? Um discípulo é um aprendiz. Então, a gente está falando de educação. Exato. A gente está falando de formação, a gente está falando de aprender alguém a ser, ou de ensinar alguém a ser quem ele foi feito para ser. Imagina, né, a gente com sonhadores que somos, acho que todos aqueles que são filhos de Deus, eles são sonhadores, eles esperam que essas realidades difíceis, complexas sejam transformadas, né, pelo poder de Deus. Imagina que esse déficit, a gente comece a ver ano após ano a curva declinando, caindo, e aí alguém começa a se perguntar, poxa, mas a tendência era a escassez de professores, a falta. Não, mas é porque houve um movimento na igreja evangélica brasileira, na juventude, de professores surgindo, amando as crianças, porque também envolve, a gente diz muito isso lá na igreja da cidade, né? Uma geração servindo a outra geração. Então, poxa, se até aqui eu fui servido como criança, dos meus 12, 13 anos de idade, agora que eu sou adolescente, então nós temos muito essa realidade lá na IC. O adolescente serve a criança. Então, depois que eu sou adolescente ali, eu tô no grupo de adolescentes, o jovem universitário me serve, entende? Uma geração servindo a outra geração, a igreja vai crescendo em relevância, em amor, como uma comunidade, né? Então, a gente acredita muito nisso, numa mudança que a gente não vai terceirizar. Porque a igreja precisa se unir para eleger fulano. Né? Não querendo uma responsabilidade. Exato, não querendo entrar aqui nesse meio que é super complexo, mas enquanto a igreja acreditar que a solução está em a gente se unir para eleger alguém para um cargo político, é um caminho completamente equivocado. A igreja, historicamente, ela tem um poder de transformação. O evangelho é a transformação. As pessoas se arrependendo, mudando de vida, né? Vivendo a partir da generosidade. Então eu não vivo mais só para mim. Eu vivo para te abençoar, para te ajudar. O que eu sei também é para te abençoar, é para te ajudar, para facilitar a sua vida. Esse é o evangelho, né? Então a gente crê muito nisso, no poder da igreja entrando e transformando essa realidade. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente fala até no poder da igreja, a gente também está falando, e aí em algum momento a gente mencionou sobre os ministérios infantis. Toda igreja está muito atenta a isso, e eu olho com, assim, muito bons olhos que as igrejas têm se aberto muito mais, têm olhado com muito mais atenção para isso. Anteriormente parece que tinha muito aquela ideia de que o ministério infantil era um lugar para onde eu levava as crianças para elas não atrapalharem os irmãos adultos enquanto a pregação estava acontecendo ali. E hoje eu vejo um movimento assim, Deus preparando a gente para entender que as crianças são um campo missionário muito, mas muito necessário, e que a igreja está se abrindo. Hoje eu vejo com olhos, inclusive lá na igreja da cidade, né? Um prédio para as crianças, uma igreja para as crianças, feita, pensada para a criança, para comunicar na língua da criança. Mas ainda assim a gente tem pouquíssima mão de obra qualificada para o ministério infantil, né? Você estava me falando um dado aqui, quanto dos nossos professores de Ministério Infantil são da área da educação? Você tem uma ideia disso? Olha, eu vou te trazer uma amostragem da nossa igreja da cidade lá em São José dos Campos. Ela estava conversando que já é, assim, uma amostra grande e relevante. E de uma igreja que tem uma consciência já
Aproveitando a deixa, eu queria aqui, ó, te presentear com esse livro, A Jornada Infantil Bem Formada, do pastor Felipe Araújo. O pastor Felipe, hoje, ele é o líder do Ignição, que é o nosso departamento infantil na IC. Então, é um presente para você. Que honra. Eu acabei, assim, recentemente de fazer a leitura. Então, é um guia mesmo, Jonatas, para 2 perfis de pessoa. Pais. Então, você que tem criança em idade infantil, esse livro é um manual. Por quê? O pastor Felipe, ele também é pai de 2 meninas. Então, no livro, ele vai, de uma maneira muito sábia, transitando entre experiências com as meninas dele e a questão do ministério infantil. Então, ele, como líder, ele já está à frente do ministério há 8 anos. Um ministério que hoje, só em São José, tem 800 voluntários. Então, realmente muito relevante. Legal. Né? Muito criativo, pujante. Necessário demais. A jornada infantil bem formada, desenvolvendo uma infância saudável para vida, família e sociedade. Exatamente. Muito legal, eu vou ler. Exatamente. Preciso muito. Vale muito a pena para esses 2 perfis. Não é só para os líderes ou voluntários de Ministério Infantil, não. Também muito voltado para os pais, ele vai trazendo um panorama por faixa etária, os desafios de cada idade, o avanço da criança, cuidados que a gente tem que ter, né, com o tempo atual que a gente vive. Desde o que acontece na escola, os joguinhos, internet. Então, realmente um guia prático para ajudar bastante. E eu queria até estender o público-alvo para lê-lo. Esses dias eu estava conversando com o pastor Josué Gonçalves aqui, né? E ele me fez uma provocação, assim, que eu falei, verdade, pastor. Ele falou, ó, quantos anos se estuda para ser médico? Eu falei, ó, pelo menos 6, né? A faculdade, 6 anos. E aí, depois ainda tem as especializações, residência, enfim. Aí ele falou, o que você acha mais difícil? Ser médico ou ser pai? Eu falei, olha, ser pai é mais difícil ser pai. As demandas são muito mais complexas. Criar uma vida, formar, apresentar Cristo e, enfim, dar tudo que ela precisa é mais desafiador do que ser médico, sem dúvida nenhuma. E ele falou, mas olha, quanto tempo você estuda para ser médico e veja quanto que uma pessoa estuda para ser pai. Quanto que ela se prepara para a paternidade. Então, se nós estamos falando com jovens, nós estamos falando com adolescentes, com recém-casados, que ainda estão numa outra fase. Não tenho filho. Faz total sentido, porque eu acabei de fazer a leitura, obviamente também é da minha área de atuação, mas eu ainda não tenho filhos. Né? Sou casado há 7 anos, ainda não tenho filhos. Pretendo ter em breve, mas me fez muito bem a leitura. Tem tudo a ver isso. Exato, né? Pastor José arrebenta. Muito bom, muito bom. Então, ó, fica aí o convite para você se dedicar a não só a paternidade, a esse olhar atento para as crianças, né? E aí você estava falando, então, lá são 800 voluntários. Isso, 800 voluntários, na realidade, ali, só do campus Colina, que é em São José dos Campos. E aí, conversando com o pastor Felipe, que eu queria mergulhar cada vez mais nessa realidade, né? E ele é uma pessoa-chave para isso. Ele me falou assim, olha que incrível esse dado. Dos nossos 800 voluntários, apenas 15 são pedagogos. De 800, apenas 15. Apenas 15. E aí, a gente pode achar que isso é um grande problema em si, mas quando você começa a olhar isso com calma para esse número, você começa a entender uma outra tendência da igreja evangélica, principalmente, que é o seguinte: muitas vezes o pedagogo, o professor regular, ele também quer ter outras experiências na vida dele. Então, imagina você que ele dá aula de segunda a sexta. Fala assim, poxa vida. Aí chega no domingo… Eu quero ir pra igreja. Exatamente. Eu quero servir lá na banda, eu quero servir na recepção. E é plausível, tá tudo certo com isso. Então, há uma grande tendência. Mas diante disso, e aí também uma grande oportunidade de estar aqui para falar desse projeto que a gente está trazendo, que é o seguinte: da mesma forma que a educativa,
ela treina professores regulares da educação básica, nos surgiu a ideia, né? Eu ali pensando durante a Update, que é a nossa conferência anual ali para o Ministério Infantil, conversando, a gente recebeu mais ou menos 2.500 voluntários de Ministério Infantil do Brasil todo, porque é da Rede Inspira, então vem gente de todos os estados do Brasil. Então foi um grande laboratório. Montamos um stand e começamos conversas, né? Hoje a grande riqueza é a informação, né? Então, poxa, como que é lá na sua igreja? Quais são os desafios? O que acontece? Onde que o calo aperta? O que acontece ali? Falta voluntário? O que mais? E aí, muita demanda surgindo, muita coisa acontecendo, muita informação captada. E eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, existe algo aqui. Tem algo que o Senhor está fazendo com esse monte de informação que eu recebi, mas eu preciso entender exatamente o que é que o Senhor quer fazer. Então a ideia começou a surgir, se desenvolver, e basicamente é o seguinte: nós estamos desenvolvendo, Jonatas, uma trilha de aprendizagem específica para departamento infantil. Legal. Então essa trilha, ela é justamente voltada para esse novo fenômeno. Não educadores ministrando crianças nas igrejas. Sim. Então é o dentista, é o médico, é o advogado, enfim, qualquer profissão, ele ama as crianças, ele deseja ajudar e ver a igreja florescer, crescer. Então o que eu penso disso? O mais difícil nós temos, que é a terra fértil, que é o coração desses voluntários. Então a terra está lá, disponibilidade. O que falta muitas vezes são boas sementes de conhecimento numa terra fértil, porque quando a semente cair, vai florescer coisa boa demais. E aí o projeto diz respeito a essas sementes que vão cair nesses corações disponíveis, que, no meu entendimento, é o que a igreja deve buscar sempre. Unir as melhores técnicas, né, as melhores tecnologias com aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Porque não pode ficar num polo... A gente fica escolhendo uma coisa ou outra. Ou é o poder de Deus, ou é o conhecimento, né? Exato. Não podemos fazer absolutamente nada sem o poder do Espírito Santo, sem a manifestação dele nas crianças. Nossa igreja, Jonas, acredita muito nisso que você estava falando no começo. Aquilo ali não é um quartinho para empurrar a criança para não distrair os pais, não. As crianças carregam o Espírito Santo de Deus. Aí o pastor Fabiano, que também é lá da nossa igreja, ele tem uma frase que não existe Espírito Santo Júnior. Exato. E é maravilhoso isso, porque é uma realidade. É isso. O Espírito Santo que habita em nós, adultos, habita na criança. Então ali ela é ministrada, encorajada para dizer o seguinte: olha, quando você for para tua escola e você vê um amiguinho chorando, você tem Deus dentro de você, então vai lá, ora por ele e muda aquela situação. Alguém doente, o seu avô tá doente, a sua avó tá doente, ora por ele, ora por ela. Então realmente você começa a ministrar as crianças a respeito do sobrenatural e do poder de Deus. Porém, tudo isso não anula a necessidade que a igreja tem de ser excelente, né? Então, o pastor Caíro tem uma frase, né? Que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Quando eu faço algo excelente, eu estou honrando o meu Deus, que é perfeito em tudo o que faz. Então eu estou fazendo o meu melhor com aquilo que eu tenho. E eu isso é excelência, né? Isso é excelência. Não é a perfeição de não ter nenhum defeito. Não é riqueza, né? Não é colocar aquele objetivo tão distante que nunca eu vou conseguir. Não, dentro do que eu tenho, dos meus recursos, eu vou fazer o melhor. Então isso honra a Deus e abençoa as pessoas, né? Então essa realidade tem que estar presente nos departamentos infantis, na administração das crianças. Então essa trilha vai ser o seguinte: ela vai ser uma mescla de conceitos pedagógicos fundamentais. Aí a gente volta, né, no conceito de educação básica. Então a gente vai trazer para esse professor, esse tio, né, cada igreja chama de um jeito, esse voluntário que ama a criança. Olha, vem cá, eu vou pegar a tua paixão, eu vou pegar o seu amor e agora eu vou começar a te munir de conhecimento. Vou te preparar. Porque você imagina alguém que ama, que é apaixonado e ainda com conhecimento, né, com aquilo que precisa. Vai explodir, vai ser maravilhoso os efeitos. E esse que é o mais importante, o efeito da criança é para a vida toda, né? Então, essa trilha vai ser lançada em breve, onde nós traremos tudo que a Educativa tem de know-how
né, com pessoas aí com mais de 40 anos que fundaram escolas de excelência em São Paulo, ou seja, que entendem muito de Sim. pedagogia e ensino, com essa questão também que a Igreja da Cidade nos traz, com toda essa vivência de ministério infantil, do trato com as famílias, do trato com as crianças, dessa experimentação com Deus, né? Não Sim. só ensinar, mas gerar oportunidades para que a criança conheça Sim, Deus, tenha sim. experiências com o Espírito Santo. Sim. Então imagina você, uma trilha onde é alguém que só tem a vontade, só tem o amor. Vai formar uma trilha essa de formação. pessoa para discipular as crianças de forma efetiva e eficaz. Exatamente. Muito legal. Então, é uma parceria educativa, Igreja da Cidade. Ela ainda está sendo costurada, desenhada em seus detalhes, né? Mas, aproveitando aqui só para fazer um jabazinho, você pode já colocar o seu interesse. Então, se você… acho que o chamado muito aqui é para você mesmo, que é professor, tio, tia de escola dominical, departamento infantil, pastor, líder, eu quero trazer isso para minha igreja. Você pode preencher um formulário de interesse no site da Educativa, tá? Então, educativabr.com.br. Eu preencho ali como pastor, líder ou mesmo professor. Então, a gente entra em contato com você explicando os detalhes, porque realmente, voltando a dizer, o objetivo é disseminar isso o máximo possível. Então, a nossa ideia é excelência com um preço mínimo mesmo, para que chegue, porque a gente tem a noção, né? A gente fala nós da Igreja da Cidade falamos muito disso. Campus Colina é lindo para quem já foi lá, 800 voluntários. Sim, a nossa conferência Desascope vai ser lá de novo, inclusive fica aí o convite para você que não fez inscrição ainda. E já há 2 anos que a nossa conferência é lá, né? É maravilhoso. Só que a gente também se preocupa com a realidade do Brasil, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de igrejas nas margens do Brasil, que às vezes tem muita dificuldade, né? Então, a gente também tem que pensar nesses nossos irmãos que estão nessas regiões mais afastadas. Então, tá tudo sendo pensado para ser o mais abrangente possível. Muito bom, muito bom. Muito necessário. E puxando até um pouco para o assunto que a gente tanto fala aqui, eu percebo uma lacuna que agora tem um esforço na tentativa de preencher. A gente começa a aprender sobre emoções muito depois que elas já estão adoecidas, né? E a gente precisa de uma alfabetização emocional também. A gente precisa de uma educação emocional, que é um tema que a gente tem usado, né? Dentro dos profissionais da mente, essa psicoeducação. Mas que a gente geralmente deixa para fazer essa psicoeducação até para quem já está tratando, tá no contexto de terapia, tá no acompanhamento. É um assunto que a gente costuma deixar um tanto quanto para depois, né? Como é que vocês têm visto essa questão da educação emocional, esse preparo, não apenas do professor para lidar, porque é o que a gente está falando, é o ambiente, é o clima, é o contexto estressante que ele está lidando, que ele está vivendo, e é a realidade da grande maioria das famílias e das crianças que estão ali lidando com o contexto de desintegração familiar, de crise, de vícios, e já chegam lá, como você estava usando o exemplo, a criança está chorando lá na escola, e é um grande limitador não só do desenvolvimento intelectual, as emoções inflamadas, desorganizadas e afetadas, mas um grande limitador da formação para a vida mesmo, e a escola tem um acesso, tem uma janela de oportunidade nesse lugar, né? Como é que vocês têm visto essa questão da educação emocional dentro dos contextos onde vocês estão? Cada vez mais importante, né? E mesmo aquelas escolas, né? Porque existem muitos posicionamentos de escola. Existe aquela escola que ela era historicamente conhecida como acolhedora, sabe? Aquela que abraçava o aluno. E a escola de resultados. Então, no Brasil, hoje você distingue muito isso. Aquela escola mais acolhedora e a de resultados. Então, aqui a gente coloca a criança no ITA. Então, ela tem 8 anos de idade, você tá falando do ITA para ela, da Unesp, da USP, enfim. Nada contra. Também tem a sua importância. É muito importante, né? Seu lugar. Mas a gente está começando a ver esse distanciamento diminuir.
Uhum. Então, peraí, a escola de resultado, ela também não pode fechar os seus olhos para a vida emocional da criança. Sim. Porque, obviamente, eu vou cobrá-la e a gente sabe que a criança pode sim aguentar um nível de cobrança. Também não é uma super proteção infantil, né? Adolescente e tudo mais. Mas tá começando a se fundir mais esses dois mundos. Sim. Né? Então, escolas que antes não se preocupavam com isso têm nos procurado dizendo, opa, eu preciso preparar meus professores. É. Porque talvez eu tinha uma imagem de que a criança era um robozinho. Senta aí, eu vou dar o conteúdo, você assimila, vai ter a prova, o simulado. Se você não for bem, você vai repetir de ano. E aí a gente Sim. vai até você aprender. Mas aí essa escola está começando a mergulhar mais no entendimento de que a criança é um ser complexo. De que você não pode agir dessa maneira. E também a escola que era mais acolhedora, ela começa a perceber que só aquele acolhimento tradicional, né? A criança chorou, abraça. A criança chorou, dá o que carinho quer. não resolve. Só carinho não resolve. São dois erros, né? Talvez ali uma maturidade precoce desse lado, e desse lado também uma permissão muito alta para aquelas crianças, né? Então eu vejo uma junção desses dois mundos, um papel de agentes como a educativa muito importante nesse cenário, né, de poder treinar. Aí a gente volta nisso. O professor, e aí eu queria só linkar um ponto aqui importante, ele às vezes é jogado ali, né, eu vou brincar, na selva, né, os professores brincam muito isso, né, eu tô aqui na savana, as crianças me atacando, eu não sei o que fazer, se eu me defendo, se eu ataco também, né, aquele desafio, mas muitas vezes o professor ele é jogado num desafio que ele não tá preparado. Sim. Né? Então, e aí eu entro num assunto que eu acho que é muito importante a gente tratar também, que é a questão da inclusão. Sim. Por quê? Inclusão, tema, se eu puder dizer assim para você, dentro do mundo educacional hoje, com inteligência artificial número 1 dividindo ali as atenções. Por quê? Porque nós temos percebido, tanto as escolas regulares quanto os ministérios de crianças não preparados para receber uma criança neurodivergente que tem alguma condição especial. Tá? Então, o professor precisa ser treinado. Sim. Né? Não pode ser o famoso vai com Deus, né? O diretor empurrando ele. Ó, tem, vamos supor, tem 3 crianças com TEA na sua sala. E aquele professor nem sabe. E ele não é uma questão de má vontade dele, porque não é um tema fácil. Sim. É um tema que requer estudo e profundidade. E aí veio, né, o ano letivo, ó, a gente matriculou, porque tem a obrigatoriedade por lei, tem que matricular, tem que pôr na sala, mas e o professor? Que vai passar horas com aquela criança. Obviamente, a criança tem que ser amada, cuidada, tem que ter zelo por ela. Mas esse professor não pode ser esquecido, ele tem que ser treinado, ele tem que ser equipado, né, com essa informação. E aí, trazendo também para o nosso lado de departamento de Ministério Infantil, na minha percepção, como alguém que nasceu na igreja, né? A gente fala nasceu na igreja, eu falo, o parto foi ali, né? É um modo de dizer. Quando eu nasci, o berço evangélico, né? Exato, o berço evangélico. A marca evangélica. Do lado da marca tava ali. Mas quando eu nasci, minha mãe meus pais já eram membros da PIB de Santo André, Primeira Igreja Batista de Santo André, então eu já nasci nesse contexto. Então você começa a servir logo, ajudar logo no que tem para fazer, e você fica imerso nesse contexto de igreja, né? Então, o que eu sempre ouvi dizer, né? Vamos dar uma boa estrutura para as crianças. Né? O pastor, como líder da igreja, super preocupado. Como tá a sala das crianças? Pintura, cadeira tá boa, né? Aguenta o que é mais gordinho, magrinho, tá confortável. Uma preocupação válida e importante. A estrutura física de um lugar, ela é muito importante. Ela também ensina, ela também educa, ajuda a educar, né? O ambiente físico. Porém, o que eu percebo, e vale aí um alerta para os pastores e líderes que estão nos assistindo. Há um divisor de águas a partir desse momento entre igrejas que vão
desejar fazer um trabalho realmente relevante com crianças e com famílias atípicas, neurodivergentes, e de igrejas que vão deixar isso para depois e não vão conseguir receber, né? Hoje o dado é 2 milhões de pessoas com TEA no Brasil. E isso tende a crescer de maneira exponencial. Você trabalha muito com isso, você sabe do que eu estou dizendo. Excesso de tela, muito. A forma de viver da família brasileira vai corroborar com isso. Então a pergunta é: como a igreja vai receber essas crianças? Então, o tema inclusão, ele vai ser muito importante no nosso projeto. E eu digo o seguinte, como a gente estava conversando antes da gravação aqui. Há um aspecto extremamente missional e evangelístico nisso. Por quê? Imagine você que uma família recebe o diagnóstico. Olha, o seu filho tem o aspecto autista e agora você tem que saber lidar com isso. Há uma espécie de luto para aquela família. O chão se abre. Como assim, meu filho, né? E então a família começa a tentar assimilar, a família começa a tentar aprender, porque ela também não sabe. Ela não sabe lidar com aquela criança, não sabe como interagir. E ela vai começar a buscar referências. E aí eu volto à pergunta: qual é a maior referência da sociedade? É a igreja. Então tudo bem, ela tem que buscar um ótimo psicopedagogo, sim. Tem que buscar uma escola regular que atenda, inclua, saiba desenvolver essa criança, sim. Mas e a igreja? E a igreja? E até a pregação do evangelho, né? Como é que a gente prega o evangelho para irmãos que lidam com a neurodivergência? A gente precisa falar a língua deles, a gente precisa falar o idioma deles. Eu estava gravando algumas semanas atrás com o Leonardo Veríssimo, que é pastor presbiteriano, psicólogo e é autista. Ele até tem um perfil, um cristão autista, e ele falando sobre isso, sobre as características de aprendizagem, de atenção. E entender isso é como ir para um povo que a gente vai aprender o idioma deles para pregar o evangelho no idioma deles. Então, nós também precisamos estar preparados como igreja, não apenas, como você estava dizendo, como estrutura, de ter lá uma estrutura, ter uma sala para regulação emocional, ter uma estrutura física que permita que essa criança seja acolhida, mas principalmente a estrutura humana, né? Os recursos humanos de irmãos e irmãs que vão comunicar o evangelho ali, não apenas com o poder de Deus, do Espírito Santo, mas também com esse conhecimento, com essa informação, com esse preparo para isso, né? Tem uma história muito rapidinha aqui que eu quero contar sobre exatamente o que você está falando. A gente ouviu um relato ali em São José, na nossa igreja, um tempo atrás, de uma família que recebeu o diagnóstico, né? E eles eram de São José, mas não faziam parte de nenhuma igreja evangélica. E recebem um diagnóstico e alguém convida, um conhecido convida para ir até um culto, né? E essa família, porque também é aquilo, né? A família é extremamente vulnerável, ela se abre. Meu Deus, faz um milagre. O sofrimento abre o coração. Meu Deus, faz um milagre na minha criança, né? Muda essa situação. O problema, a vulnerabilidade, abre o coração. Enfim, e essa família vai até essa igreja. Eles lá, com muita esperança, deixam a criança no departamento infantil. E em determinado momento do culto, essa criança vem, né, sendo segurada pela mão de um tio ali, de um professor do departamento, dizendo assim: olha, ela não tem condição de ficar conosco. Sua criança não pode ficar, então ela tem que ficar assistindo o culto com você. Então aquilo desola o coração daquela família, daqueles pais, né? Porém, né, eu creio na ação de Deus, houve uma outra família, que aí sim da igreja da cidade, não dizendo que somos super especiais, nada disso, mas apenas atentos a isso. Então faz o convite. A família já diz da preocupação: poxa, mas fomos numa igreja e devolveram a criança. Não, mas vai lá que vai ser diferente. Então eles vão à igreja,
Deixam a criança, e aí desde o momento da chegada, que é muito importante, né, esse momento de separação dos pais, há um tratamento específico para essas crianças. Então uma tia ali, uma professora do Ignição vem, recebe, acolhe de uma outra maneira, recebe e os pais vão para a celebração. E ali naquela celebração os pais têm um encontro com Cristo, entregam suas vidas para Jesus, né, e a criança sendo ministrada com suas condições específicas, mas sendo ministrada também com a palavra e o amor de Deus, e aí depois a família se reencontra. Então, é um exemplo muito claro de diferença de uma igreja. Qual igreja nós queremos ser? Exato. A que vai devolver, dizendo assim, olha, não dá para ficar com a gente, ou vai ser a igreja que vai dizer, não, vai lá, vai ter seu encontro com Jesus, que a gente fica com a sua criança, porque a gente também vai fazer ela ter o encontro com ela aqui, né? Eu acho que fala muito sobre isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, e eu não tenho dúvida que essa nossa conversa aqui está gerando uma série de reflexões em quem está nos ouvindo, em líderes, em pais, em mães, enfim. E gerando um sentimento mesmo de responsabilidade que é típica da igreja madura de Jesus. E não é, essa é uma causa nossa e nós não podemos perder, como você estava dizendo. A gente tem que servir a próxima geração e talvez isso explique um pouco do esfriamento espiritual que aconteceu na Europa, em países que pregaram o evangelho pra gente e hoje estão lidando com o esfriamento. E o que aconteceu? Uma geração que não foi alcançada. Exatamente. Teve um gap, né? Uma geração que a gente perde, que a gente não consegue comunicar o evangelho de forma eficaz. E é fato hoje, e isso a Bíblia já nos apontaria, já nos apontava para isso. O tempo mudou, a velocidade mudou, está tudo diferente. E quando a gente olha para meninos de 10 e você compara para meninos de 7, você já vê que são abismos, são gerações diferentes em 2 anos. E se a gente não estiver atento a isso, se a gente não se debruçar sobre as crianças, se a gente não olhar para a pregação do evangelho para as crianças, a preparação e a educação emocional das crianças, o cuidado com os professores, não só o incentivo e essa chamada de atenção para essa lacuna, para esse déficit de professores que a gente está prospectando aí para os próximos anos, mas a gente encarar essa realidade da educação e do sistema educacional como uma responsabilidade nossa, porque isso tem a ver com o evangelho. E a Bíblia diz ainda, Provérbios, que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar. Eu estava lendo esses dias um artigo da neurociência falando sobre o poder desse processo de formação psíquica que acontece na infância, e de como a infância não é uma fase da vida que passa, né? Era coisa na infância. Não. O que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na infância vem com a gente para a vida. Vai nos acompanhar. E muitos dos traumas que a gente lida, muitos dos divórcios que a gente está vendo aí, muitas das tragédias que a gente está lidando, lá no fundo tinha uma série de traumas que não foram bem tratados, que não foram identificados, que não foram vistos. E hoje Deus dá pra gente um entendimento, uma possibilidade de olhar com muito mais recurso, com muito mais entendimento, com muito mais clareza. E eu acho que se tem uma conclusão que a gente tem que chegar é que a gente tem que se debruçar sobre as crianças, sobre os professores, sobre os pais. Mas os professores são um campo que a gente não pode deixar, a gente não pode enfatizar, a gente não pode priorizar, a gente não pode deixar de priorizar, não pode deixar de valorizar, de trazer essa consciência de que é tão espiritual quanto se tornar um pastor. Isso. É se tornar um professor. E sabe uma coisa que eu sempre digo, né? E penso, ali na nossa comunidade, ali no nosso campus de São Bernardo, eu me preparo para pregar aos domingos. A gente analisa o texto, tem exegese, tem tantas técnicas que a teologia nos ensinou, o ensino teológico, para fazer uma exposição bíblica adequada. Não é só boa vontade, chegar lá, abrir a Bíblia e ler. Não pode ser. Eu tenho que me preparar.
eu preciso me preparar para fazer uma pregação, para expor a palavra de Deus. Mais uma vez, sem a manifestação do Espírito Santo, Sim, vazio vai se só um bom transformar em preparo palestra, não né? funciona. Um grande workshop. Mas eu preciso me preparar, eu preciso valorizar a oportunidade que Deus está me dando, né? E também, então, trazer o que os pastores já entenderam, né? Quando ele vai ministrar a igreja adulta, vou chamar assim. Sim. Trazer esse pensamento para os ministros de criança. Exato. Se prepare, se entregue, faça o melhor, faça curso, se especialize. Exatamente. Mesmo, não queremos aqui, isso é bom dizer, não queremos formar especialistas. Eu sou um advogado e eu quero ser um grande especialista na área da pedagogia. Amém, se você quiser, vai a fundo. Existem, né, pós-graduações e tudo mais que você pode fazer. Mas não necessariamente é isso, mas pelo menos você usar o que a própria igreja tá te oferecendo. Né? Então, por isso que é importante que os líderes, que os pastores, eu preciso munir eles, eu preciso dar ferramentas para eles. Né? E é um tipo de investimento que parece mais invisível, né? Porque, por exemplo, você investir na estética da igreja, ir para um lugar mais bonito, enfim, colocar um telão mais moderno, é aparente e transparece um investimento maior, mas investir no professor das crianças, investir, talvez, porque não vai dar fruto naquele momento, né? Exato. Vai dar fruto depois de anos. Exatamente. Mas é isso, os nossos olhos estão no que é eterno, né? Os nossos olhos devem estar no que é eterno, e esse é um apelo que eu sinto o Senhor fazendo à nossa geração. Né? Nós não podemos perder uma geração. Amém. E é tudo muito rápido. É isso. E a gente tem que se debruçar. E se tem algo que a gente precisa gastar a vida e investir na próxima geração, como vocês estavam e nos ensinam nesse sentido. Então, fica aí um encorajamento para você que é líder, para você que é pai, para você que é professor, para você que ainda não sabe o que você vai ser. Exato. Ore. Exatamente. Ore sobre isso. Ouça o Senhor. Ore sobre isso. Ele tem algo a dizer sobre o seu futuro, e eu creio que muitos do que estão nos assistindo, principalmente os jovens, eu creio que o Senhor vai te direcionar aí para esse mundo educacional, para esse ambiente da educação, porque Ele está necessitando de filhos apaixonados por Deus que se manifestem nesse ambiente. Exatamente, exatamente. E cada vez mais eu vejo a saúde como integridade, como inteireza, conexão. Eu vejo a igreja se integrando e conectando, se costurando a educação, a saúde, a economia, a política, a igreja entrando lá, mas também não apenas a igreja costurando todos esses setores da sociedade, mas também esses próprios setores sendo costurados. Por exemplo, como é poderoso, e eu fico percebendo como quando a gente consegue fazer isso, tudo fica melhor. Quando a gente une, por exemplo, a medicina, a psicologia e a educação. Poxa vida, a gente pode preparar um professor com ferramentas que vão além da pedagogia apenas. Que ele pode aprender muito sobre ferramentas básicas da educação emocional também, da neurociência, do comportamento. Exato. E a gente ir integrando e trabalhando nesse sentido para que o conhecimento aplicado e cheio do Espírito Santo, ele gere resultados que vão além das nossas capacidades, né? Então, eu oro por isso e queria que você orasse também e orasse agora por irmãos que são professores e estão nos ouvindo agora e estão lidando com esse clima que você falou lá no começo, esse ambiente estressante, desgastante, de desvalor por vezes, de ofensas e de crianças sofrendo, lidando com ansiedade, com automutilação, com suicídios e enfim. E o professor no meio desse contexto, desse ambiente, eu queria que você orasse por um fortalecimento interior desses professores e para que eles, a partir desse conteúdo aqui, não apenas conhecendo a educativa, mas também conhecendo a educativa e conhecendo que sim, há uma responsabilidade, há um poder de Deus que vai ser revelado através dos professores. Eu queria que você, com a autoridade que Deus te deu nessa área, que você orasse pelos professores, não só pelos que já são, mas por esses que estão ouvindo aí agora e estão falando, acho que Deus está me chamando.
Aham. E se Deus te chamar, vai. E eu quero que você ore por esse pessoal, porque eu tenho certeza que vai ser um toque do Senhor na vida deles. Amém, uma honra. Vamos lá. Paizinho, muito obrigado por essa oportunidade aqui, Deus, tão preciosa. Agora, Senhor, eu oro por todos os professores, Pai, desse nosso país. Pai, eu creio que o Senhor está fazendo uma mudança. Eu creio que o Senhor está fazendo algo. Então eu oro, Pai, para que o Senhor toque o coração Jesus, e a mente de cada um deles nessa Jesus, hora. Quem está nos assistindo agora, que todos os dias tem uma nobre função de entrar numa sala de aula, ministrar crianças e adolescentes. Pai, toca eles com o seu poder, Jesus, com o seu amor. Pai, todo pensamento de desistência, cansaço, possa agora encontrar o amor e o toque do Espírito Santo de Deus. Se você está nos ouvindo agora, que você receba esse toque do Senhor, um renovar da sua esperança, que você continue a entender que o que você faz é precioso demais. Pai, eu oro pelo ambiente escolar, pelo clima escolar, os gestores, diretores, coordenadores, funcionários. Pai, que haja um grande avivamento no ambiente escolar, porque, Pai, quando nós temos ao Senhor, nós não temos falta de nada. Quem tem Jesus não tem falta de absolutamente coisa alguma. Então, Pai, que todos venham te encontrar e dessa maneira o ambiente se transformará num ambiente mais harmonioso, pacífico, generoso. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por aqueles que estão numa fase ali do ensino médio ou já se formaram e que estão, Pai, numa grande dúvida. O que fazer na faculdade? Qual caminho seguir? Pai, desperta os vocacionados agora para a educação. Que eles entendam, Pai, que eles têm uma grande oportunidade de estar ali manifestando o seu amor por horas, todos os dias. Muitas vezes, Senhor, maior do que pastores e líderes. Uma oportunidade de mudar uma geração pelo poderoso nome de Jesus. Então, Espírito Santo, vai varrendo toda essa nação. Pai, toda a mentira que lançaram contra os professores, nós pedimos, repreenda agora em nome de Jesus. Toda mentira dizendo que é uma classe esquecida, que é um povo esquecido. Pai, que eles possam sentir a presença do Deus Emanuel quando eles entrarem na sala de aula. Um Deus conosco. Eu não estou dando essa aula sozinho. O Senhor Jesus está comigo, me ensinando, ministrando e, mais do que tudo, dando destino a centenas e milhares de crianças. Abençoa os nossos professores, abençoa os departamentos de criança, os líderes de ministério infantil. Pai, que haja realmente um grande despertar para o que o Senhor já começou a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ó, você não pode ficar com esse conteúdo para você, hein? Compartilha. Você tem aí irmãos, irmãs, Ministério Infantil. Então, manda lá para toda a galera do Ministério Infantil. Professores, manda lá para todos os professores que você conhece. Trabalha em escola, ainda que não como professor, mas tá lá dentro do sistema, manda lá, compartilha, porque vai ser vida para ele, vai ser um refrigério para a alma, e eu tenho certeza que vai abençoar. Tem lá irmãos aí, grupo de jovens na igreja que ainda estão nessa fase de descobrir o que fazer, compartilha também. Eu tenho certeza que você pode ser um recurso do Senhor mesmo para fazer esse conteúdo chegar em quem precisa chegar. Uma outra forma de você fazer esse conteúdo chegar onde precisa chegar é você curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, porque assim o YouTube mesmo faz esse trabalho de divulgar o conteúdo para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever na Conferência Divinamente, porque é justamente sobre isso que a gente está falando aqui, a igreja indo ocupar os espaços vazios que a sociedade está clamando desesperadamente. Então se inscreve aí na Conferência Divinamente. Ó, fica aí a indicação do livro, A Jornada Infantil Bem Formada, e o lembrete para você procurar a Clínica Divinamente se você precisa de cuidados profissionais para sua saúde. Meu irmão, obrigado, viu? Muito abençoado com esse papo. Uma honra. Obrigado pela visita. Espero que seja o primeiro de muitos papos.
E se chamar, eu venho. Ah, que legal. E que o Senhor continue abençoando, não só a igreja da cidade. Vou fazer uma visita a qualquer hora lá. Nossa, uma honra. Quando eu estiver por lá, por São Bernardo, vou aparecer por lá. E que o Senhor prospere também todo esse ministério lindo com os profissionais e que alcance cada vez mais nações, cada vez mais pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, agradecer mais uma vez aqui pelo convite. Deixar só o nosso Instagram, pode? Boa, claro. Educativa_BR, para você que é do ramo educacional, a gente tem muito conteúdo ali no Instagram, tá? E também o nosso site, educativabr.com.br, acessa lá, vamos se unir em prol do que Deus está fazendo. Muito legal, muito legal. Irmão, obrigado. Obrigado, Deus gente. Abençoe, viu? Valeu. Até mais. Valeu. Gente, não se esqueçam que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você. Até o próximo Divinamente. Nos dias que precedem a segunda vinda de Jesus, Deus irá levantar a voz profética feminina a um nível de autoridade nunca visto na história. 5 de março, evento online Ecoar de uma Voz. Este evento não é um manifesto ideológico ou político sobre o papel da mulher no mundo. Não é um encontro promovido apenas para mulheres, mas para a Igreja de Cristo. A mensagem que carregamos para esse dia não está embasado em experiências pessoais, nas demandas do mundo moderno ou em expectativas filosóficas, mas em profecias bíblicas. Às 19h30, ao vivo no YouTube. Inscreva-se no link da descrição.